Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por esta rica oportunidade de estar trazendo ao seu coração uma palavra abençoada, uma palavra que vai te edificar, uma palavra que vai te trazer cada dia mais para perto de Deus. Amém? Hoje, pessoal, estaremos abordando um assunto que é muito importante, um assunto de extrema importância, porque sem praticarmos o que nós vamos conversar hoje, nós dificilmente teremos uma comunhão profunda com Deus. Dificilmente teremos uma comunhão mais, sabe assim, profunda mesmo, a palavra certa, profunda. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu quero que você abra o teu coração para que o Espírito Santo de Deus toque em você, mostre para você a tudo que você necessita fazer, praticar, para que você alcance a excelência no Senhor. Amém? Pessoal, nós vamos falar hoje sobre a importância do perdão. Exatamente isso, perdoar. Ser perdoado, pedir perdão, é um assunto bastante complexo, é um assunto muito profundo e eu quero aqui, através da palavra de Deus, não é o que eu acho, mas o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Para que nós assim também sejamos perdoados por nosso Deus. Pessoal, a importância do perdão. Eu vou estar trazendo aqui primeiro, uma passagem bíblica que eu separei como base do nosso assunto hoje e eu tenho a certeza que você será edificado. Amém? Então olha só, pessoal. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 25 e o verso 26. Olha só. Lembrando, pessoal, que o Evangelho, Marcos, Mateus, Lucas, a gente vê que eles escreveram ali basicamente o que Jesus falava com eles, tá? Então tem várias linguagens. Então é o mesmo assunto, mas Marcos escreve do jeito dele, Mateus escreve do jeito dele, Lucas escreve do jeito dele. Cada um traz o mesmo contexto, mas pela palavra, pela linguagem ser diferente, a gente consegue compreender melhor. Amém? Então vamos falar sobre isso? Marcos capítulo 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Pessoal, presta atenção. Vamos ver agora o que Marcos escreve, Mateus, escreve sobre a mesma coisa que a gente leu em Marcos. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, verso 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Pessoal, é muito profundo isso, por quê? Porque se a gente não tem condições de buscarmos em Deus a reconciliação, de buscarmos através do amor de Deus, da capacitação de Deus, de perdoar a quem nos ofendeu, ou muitas das vezes pedir perdão por aquele que a gente ofendeu, diretamente ou indiretamente, não importa. A ofensa, só de você pensar, você já está maquinando o mal. A ofensa, só de você evitar uma pessoa, você já está praticando o mal. Isso é muito profundo e eu quero até indicar aqui, vou fazer um estudo para trazer a vocês de um livro que eu li recentemente, de John Bevere, que ele fala sobre a ofensa, que é Isca de Satanás. É um livro excelente, igreja, que abriu a minha mente e falei assim, poxa, é muito mais profundo do que eu imaginava. A questão da ofensa, a questão de pedir perdão, a questão de receber perdão. Então, igreja, eu quero hoje, em nome de Jesus, trazer a luz ao seu coração sobre a necessidade de nos perdoarmos uns aos outros. Amém? Então, Marcos aqui disse claramente a importância que quando você estiver orando, ou seja, falando com Deus, se você tiver alguma coisa contra alguém, seja o que for, igreja, uma picuinha, seja uma raiva, seja um ressentimento, seja uma mágoa, seja o que for contra alguém. Não está dizendo se você está certo ou está errado, se você foi vítima ou não foi vítima, não importa. Se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Perdoe a pessoa.
para que também, é uma condição, para que também você receba perdão de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você, na condição natural, na nossa natureza normal, natural, nós somos condenados à morte. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, pela misericórdia de nosso Deus, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e recebemos perdão de Deus. Mas, se a gente não entrar nesse contexto, se a gente não entrar nessa condição que Deus está trazendo para mim e para você, a questão do perdão, igreja, nós seremos condenados. Está escrito, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Igreja, é muito complexo. Aí eu falo assim, poxa, eu fiz um mal para alguém, eu devo pedir perdão? Com toda certeza. Eu fofoquei sobre uma pessoa, eu devo pedir perdão? Com certeza, sem sombra de dúvida. Sabe por quê? Porque isso, no mundo espiritual, funciona como se fosse uma algema, né? Vou trazer a alusão aqui de uma linguagem figurada para que você entenda. Por exemplo, suponhamos, né? Cada um de vocês que estão me ouvindo, suponhamos que nós somos amigos, né? Íntimos, próximos, ou não também. E eu, simplesmente, eu crio no meu coração uma ofensa contra você, seja em que âmbito for. Automaticamente, no mundo espiritual, eu me acorrentei a você. E nisso nós abrimos uma brecha no mundo espiritual para que o inimigo, né, para que os anjos, os demônios, os anjos caídos, eles trabalhem para nos destruir, eu e você. Então o que acontece? Quando nós alimentamos ou temos uma ofensa no nosso coração contra uma pessoa, independente se você está certo ou se você está errado, você se ligou espiritualmente com essa pessoa e aí mora o problema. Amém? Então é necessário que você perdoe. Não importa, é uma traição, é duro de perdoar, tem que perdoar. Tem que perdoar. Se você vai viver novamente com a pessoa, se você vai frequentar a casa da pessoa, é outra história. Perdoar é libertar-se de um sentimento, libertar-se de uma mágoa, libertar-se de uma escravidão. Amém? Mas e se a pessoa já morreu? A pessoa me fez mal, a pessoa me ofendeu, a pessoa me traiu, me machucou fisicamente ou emocionalmente. Não importa. Você tem que pedir para Deus, você tem que se dispor a perdoar essa pessoa para que você não fique preso nesse sentimento. Amém? A pessoa já não está mais no plano na terra, não está mais viva, porém o sentimento está vivo. E você fica escrava e você vai sofrer, né, enquanto você não perdoar. Isso é verdade? É verdade, igreja. Isso é muito real, né? Eu vivi isso. Eu passei por experiências assim, a qual o próprio Espírito Santo de Deus me conduziu a pedir perdão. Perdão. Não importa se eu estou certo ou se eu estou errado, eu tenho que pedir perdão. Amém? Temos, igreja, que limpar o nosso coração. Então, vamos lá. O perdão, ele é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Você está compreendendo? A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. Lembra a alusão que eu acabei de fazer com vocês a respeito de uma algema? Se você tem uma ofensa contra uma pessoa, não importa se você está certo ou se você está errado, mas se você tem uma ofensa contra uma pessoa que possa ter te feito mal, muito mal, mas se você tem aquele ressentimento, se você tem aquele sentimento que você ainda nutre no seu coração, você está preso nessa pessoa e ambos vai sofrer. Porque Deus quer? Não, pelo contrário, porque você não está liberando perdão. Amém? Pare para pensar. Eu e você merecíamos perdão? Eu falo assim na questão da natureza. Tudo que o homem fez para Deus, nós merecíamos perdão? Não, de jeito nenhum. Deus não olhou para nós, para nos, no sentido de que nós somos legais, somos bons, somos queridos, no sentido literal. Não foi isso que Deus olhou para nós. Deus olhou para nós e por amor a Ele mesmo, pela criação que Ele fez, por amor a Ele mesmo, Ele decidiu nos perdoar. Não está engajado em mim e você, mas nele, no que Ele é. Está entendendo? Ele decidiu nos perdoar. Amém? Mesmo a gente não pedindo perdão, Ele decidiu-se nos perdoar. Então, Ele nos ensina a sermos como Ele é. Amém? A questão do amor, da misericórdia, da compaixão. Então, igreja, quem somos nós? Se nós recebemos perdão, mesmo não merecendo,
quem somos nós para não perdoar alguém que nos fez mal, alguém que nos fez algo que não foi legal, que nos trouxe, às vezes, até perda, né? Até sofrimento, né? Carnal, na carne, na pele ou emocional, não importa o que aconteceu. Eu e você, nós temos, né, em Deus, buscar em Deus a condição de perdoar e de ter compaixão pelo próximo. Porque Deus fala algo muito interessante, igreja. Que mérito, que honra teríamos de simplesmente, eu vou trazer na linguagem de hoje, tá? De simplesmente perdoar o nosso amigo, ou conviver com alguém que a gente gosta, ou orar por alguém que a gente é querido. Que honra nós teríamos. Isso é fácil. Nós temos que perdoar os nossos inimigos. Nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos sim que orar, interceder também pelos nossos inimigos. Por que, igreja? Porque nós fomos chamados para isso. Para o quê? Para transmitir o amor de Deus. Então o amor de Deus, ele é o amor agapau, é o amor que não quer nada em troca. Amém? Tem uma expressão que eu acho muito profunda, né, que eu trago para minha vida, eu e minha esposa, e eu luto para manter isso e para buscar cada dia mais sobre este amor, que é: eu dou para alguém aquilo que eu tenho. Eu não consigo dar para uma pessoa, para o próximo, aquilo que eu não tenho. Amém? Então, se eu busco em Deus o amor, a essência do amor, se eu busco a compaixão, a misericórdia, a bondade em Deus, eu tenho que me encher disso para transmitir isso para as pessoas também. Então, quando você vê uma pessoa que só transmite, né, coisas ruins, uma pessoa que simplesmente é amargurada, uma pessoa que só reclama da vida, que só fala mal das pessoas, ela está literalmente transmitindo não o que as pessoas são de fato, mesmo podendo ser, mas aquilo que ela é por dentro. Então ela está cheia daquilo. Amém? E a boca fala que o coração está cheio. Então ela está cheia de imundícia, está cheia de tristeza, está cheio, né, de ódio, de rancor, de sofrimento, de angústias e por aí vai. A lista é grande. Então, igreja, o perdão traz a libertação de todo esse sentimento ruim. Você está entendendo? Então, isso que nós estamos entendendo. Se Deus perdoou os nossos pecados, né? E nós queremos ser parecidos como Deus, porque Jesus nos chama e nos convida para sermos imitadores dele, igreja. Nós temos que ter esse princípio dentro de nós. Temos que ter essa consciência que o perdão é uma condição, é uma atitude. Amém? É uma atitude que quando você busca em Deus vira uma virtude. É lindo ver uma pessoa que realmente, graças a Deus, eu tenho isso dentro de mim, tenho buscado cada dia mais fortalecer isso em mim, de não guardar rancor das pessoas, não guardar a mágoa das pessoas, independente do que elas tenham feito. Amém? Independente do que tenha feito. Ah, Fábio, mas você não consegue entender. Já pensou uma causa brusca, bem bruta mesmo, em questão de estupro, em questão de, né, de traições, coisas terríveis? Como que eu vou perdoar? Igreja, você tem que liberar perdão, sim, no seu coração. Amém? Questão de traições, você não é obrigado a viver com a pessoa. Lógico, Deus não é assim que Deus queria que fosse, mas caso isso aconteça na tua casa, você deve sim liberar perdão, para que você não tenha um sentimento escravizado dentro de você, que vai te levar para a morte, que vai te levar para a tristeza, que vai, sabe, consumir toda a sua virtude, toda a sua vitalidade. Igreja, isso é muito sério. Amém? Então existe um paralelo. Em questão de traições, estou falando, tá? Se você realmente vai continuar vivendo com a pessoa, é uma outra história. Mas o perdão, você deve buscar em Deus para que você libere para a pessoa, para a situação, seja o que for, para que você se sinta leve. Amém, Raimunda, em nome de Jesus, no fim, fica até o fim, que no final eu vou estar orando por vocês, tá bom? Então, é isso que nós temos que dizer. Então, se Deus perdoa os nossos pecados, e nós queremos sim, né, transmitir o que Deus nos ensina, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Ou seja, que motivo maior seria para te obrigar a não perdoar alguém, independente do que ela tenha feito para você, para a sua casa, sua família, não importa. Se nós perdoarmos, receberemos perdão, como a gente leu ali em Mateus, a gente leu em Marcos, é uma condição. Se nós decidirmos, tomarmos a postura de perdoar, nós receberemos de Deus o perdão também. Caso contrário, também, se não decidirmos perdoar, tampouco Deus perdoará as nossas ofensas. Igreja, e você ofende a Deus
todos os dias, como eu também, porque nós somos pecadores, né? Então, se a gente fecha o coração para perdoar alguém, como vai ficar nessa situação com Deus? Tem uma parábola, eu não me recordo onde está escrito, mas eu já pego aqui para vocês a referência, que diz sobre um homem que devia muito, muito mesmo para o rei. E a condição que ele devia era impossível de pagar. Ele nunca na vida dele conseguiria ter aquele dinheiro para pagar a sua dívida. E ele foi preso, né? Foi preso não, o rei mandou prender os filhos dele, prender toda a família dele para uma forma de pagamento daquela dívida que ele tinha. E aquele homem foi até a presença do rei e ele pediu misericórdia. Ele pediu perdão para aquele rei. Mesmo a dívida dele sendo impagável. A minha dívida e a tua dívida com Deus, igreja, é impagável. Presta atenção nessa história. E o rei olhou de íntima compaixão para aquele homem e o rei perdoou a dívida impagável daquele homem. E ele voltou feliz para a sua casa. E no momento que ele estava voltando para a sua casa, ele encontrou um conservo, um colega, um homem que devia a ele uma quantia que era pagável, que tinha condições de pagar. A dele era impagável, mas do colega dele, o colega de uma forma ou outra conseguiria pagar. E ele cobrou aquele amigo dele. E o amigo dele teve a mesma atitude que ele. Por favor, me perdoe, eu te pagarei quando eu puder. E aquele homem não teve compaixão. Aquele homem não usou de compaixão para com aquele próximo e mandou prender aquele homem até que ele pagasse o último centavo que ele devia. E essa história, o desfecho dela, existia testemunhas ali por volta, que foi relatar isso para o rei, falar assim, rei, você não perdoou a dívida daquele homem que era impagável? Sabe o que ele fez? O homem que ele encontrou na rua, que devia também uma quantia que era assim impagável, mandou prender ele até que ele pagasse tudo, e ele não teve compaixão do seu próximo. E o rei chamou de volta aquele homem e disse, eu não fui bom com você? Eu não te perdoei? Eu não perdoei aquilo que era impossível de você me pagar? Eu tive compaixão de você, porque você não usou da mesma forma para com o teu próximo, para o teu companheiro. E mandou prender aquele homem. E ele foi atormentado pro resto da sua vida. Igreja, a falta de perdão te consome, te destrói, te mata. E sabe o que é mais importante, mais perigoso disso tudo? Rouba a tua vida. Rouba a tua vida. Boa noite a todos. Pessoal, perdoar é uma dádiva. Que não é que eu e você somos bons em perdoar as pessoas, pelo contrário. Se nós entendermos o que a palavra de Deus nos ensina, o que Deus nos deu através de seu Filho Jesus, de uma forma de nos perdoar da imundícia, de um valor impagável que nós tínhamos de dívida com Deus por causa do pecado, e Ele teve compaixão de nós, quem somos nós para não perdoar o próximo, independente do que Ele tenha feito para nós? Temos sim que perdoar as pessoas. Amém? Então, pessoal, vamos lá. Isso que nós estamos entendendo, recebemos o quê? O perdão. Essa é uma verdadeira, uma verdade que nos deve motivar com toda certeza. Se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz por cada um de nós, o perdão deve fluir em nossos corações. Amém, pessoal? Então, perdoar é permitir que a pessoa se aproxime também. Efésios 2, eu quero que você leia, porque eu até grifei aqui na minha Bíblia, Efésios 2, a partir do verso 11 até o verso 13, que fala sobre a união e a paz em Cristo. Marca na tua Bíblia, leia depois, amém? Porque perdoar é uma união de arrependimento e sacrifício, igreja. É uma condição, é uma atitude que você toma em perdoar uma pessoa, que é trazer uma união, se você quiser, é claro, e também uma questão de arrependimento, porque você não quer levar para o resto da sua vida aquele tipo de sentimento que te rouba a alegria, que te rouba a paz, que te rouba a liberdade. Tem muita gente escrava hoje em dia de angústia, de trauma, porque não sabe perdoar, porque não sabe liberar perdão. Eu volto a falar para vocês, cada um de vocês, igreja, não importa o que a pessoa tenha feito para você, que tipo de sofrimento a pessoa te causou, não importa. Não tem nada a ver você querer conviver com a pessoa, se você quiser frequentar o mesmo lugar que a pessoa, não importa se você vai querer isso ou não. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é no mundo espiritual, que você deve sim
liberar perdão. Amém? E eu volto a falar, e a pessoa já morreu? Deve pedir perdão a Deus sim, até quando a pessoa já morreu. Por quê? A pessoa não está mais aqui, mas o sentimento está vivo dentro de você. Então hoje, no final dessa mensagem, eu vou estar junto com você orando para que Deus tenha misericórdia de um ato de arrependimento seu, na condição de você querer perdoar, e você vai ser liberto hoje, para a honra e para a glória do nome de Deus, de todo sentimento de angústia, de tristeza, de trauma, que te escraviza, que te impede de viver e sorrir na vida. Tá bom? Então fique até o final e você vai receber em nome de Jesus essa bênção. Porque Deus nos ensina a sermos assim. Amém? Então, só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra verdadeiramente disposta a sentir a compaixão pela pessoa. Amém? Então, ou seja, mesmo que a outra parte não compactue com você no termos do arrependimento, da compaixão, igreja, você tem que sim ter essa atitude. Amém? A pessoa não quer nem olhar na minha cara, mas eu perdoo e eu não sinto nada por ela. E mesmo que eu vejo ela na rua, eu não sinto raiva, nem ódio, nem desprezo. Amém? É isso que você tem no seu coração. Ah, mas eu já perdoei. Mas se você ouve falar o nome da pessoa, você tem raiva. Se você ouve falar no nome ou na situação que aconteceu, você tem trauma, você fica triste. Então, igreja, o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro perdão e compaixão, você nunca mais sentirá nenhum tipo de sentimento a não ser o amor, a compaixão. Amém? Então, hoje você vai refletir se o seu coração realmente liberou perdão ou não. Amém? Glórias a Deus. Então, o Senhor, igreja, nos ensinou: deveis perdoar-vos uns aos outros, pois aquele que não perdoa o seu irmão as suas ofensas estão em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Sabe aquele velho ditado, tá tomando um copo de veneno pensando que vai matar a pessoa, mas você que está tomando um veneno, você que vai morrer. É isso que está falando aqui. O pecado maior é seu, que você sabe que deve perdoar e você não perdoa. Ou seja, o outro te fez mal, mas não entende nada da palavra de Deus. É um ignorante na palavra de Deus. E você que entende, que você que está ouvindo hoje, tendo a oportunidade de ouvir hoje acerca das palavras de Deus, sobre o dever que nós temos, sim, de buscar o perdão e arrependimento, e a misericórdia e a compaixão pelas pessoas, e não praticamos isso, nós estamos tendo o pecado maior, pensando que quem vai sofrer é a pessoa que fez mal para nós. Mas, na verdade, quem vai sofrer mais somos nós, que não perdoamos. Quando Jesus nos ensina a perdoar. Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes devemos perdoar aquele que me ofendeu? 7 vezes? E Jesus fala: 70 vezes 7. Para sempre, igreja. O nosso dever não é levar nenhum tipo de entulho dentro do nosso coração, nenhum tipo de sentimento a não ser amor, compaixão, misericórdia. Amém? Por quê? Porque a gente lê em Mateus 5, que a gente vê no Sermão da Montanha, e a gente vê claramente, eu quero só ler um versículo sobre as bem-aventuranças, que fala sobre a misericórdia. Jesus dizendo, ensinando os discípulos, ele fala no verso 7, olha, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia também. Igreja, é dever meu e seu buscar em Deus a misericórdia. Tanto a nossa misericórdia de Deus para conosco, quanto a nossa para com o próximo. Amém? Não cabe a nós julgamento, não cabe a nós a vingança, não cabe a nós nenhum tipo de sentimento a não ser a misericórdia e a compaixão. Você está entendendo? Amém? Glórias a Deus? Então, igreja, isso é o nosso dever. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou estar orando com vocês vão pronunciar na sua casa, onde você está me ouvindo, vocês vão dizer, repetir as mesmas palavras, e eu creio que Jesus, o Espírito Santo de Deus, vai quebrar todo o mal que possivelmente exista, que está te escravizando, roubando a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade, fechando às vezes a sua vida de prosseguir. Igreja, no mundo espiritual é bem complexo, amém? Então, olha só, que Paulo escreve também para a igreja de Colosso. Ele diz lá em Colossenses capítulo 3, no verso 13, presta atenção no que Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ensina ao povo. Ele diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. O que é suportar uma pessoa? Suportar dá suporte.
Igreja não é tolerar, não está escrito tolerância aqui. Não está escrito, no texto original, não é tolerar alguém. Ah, meu Deus do céu, de novo essa pessoa. Não, igreja, é suportar. É você ser amoroso, gentil, compassivo. É você usar de misericórdia e compaixão, mesmo que a pessoa seja pior das espécies. Você está entendendo? Suportem-se uns aos outros. É de suporte. Ei, leva a palavra de Deus para essa pessoa que não conhece. A pessoa é ruim, é maldosa, leva Jesus para ela. Porque um dia, talvez, você também era ruim, horrível no passado. E hoje Jesus te alcançou e você se transformou. Por que você vai condenar, acusar, apontar a pessoa se você também lá no passado era assim? Ou até pior. Igreja, leve Jesus para a pessoa. Ore por ela. Coloque ela na sua lista de orações e clame a Deus pela vida dessa pessoa. Amém? Suporte. Isso é suportar as pessoas. Perdoem as queixas. Ei, a ofensa, independente do que seja. Às vezes você pode até ter razão no que você está falando, mas não cabe a você o julgamento. Amém? É a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. A vingança, o julgamento, tudo isso pertence a Deus. Amém? Orem. Orem, perdoe as queixas que tiverem contra as pessoas, contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Lembra de Jesus, quando estava na cruz, onde ele pediu água? O que deram para ele? Vinagre. Vinagre. Furaram a costela dele, bateram nele. Vocês sabem toda a atrocidade que fizeram com o nosso Jesus. E ele foi crucificado. Naquele momento, o que ele falou para Deus? Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Lá no fundo, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem quem é que eles estão maltratando e matando. Mas tem um propósito. Perdoa eles. Jesus pedindo perdão por eles que estão fazendo coisa errada. Você tem esse tipo de comportamento, de atitude para com o teu próximo que faz mal para você? Aquele que te rouba, tentando te passar a perna, o que você deseja para ele? Morte, destruição, vingança? Eu não estou falando de ser tolo, tonto das pessoas, bobo das pessoas, tá, pessoal? Tá? Eu estou falando na questão do perdão. Jesus nos perdoou, mesmo a gente tendo uma dívida impagável com Deus. Amém? Então, olha o que está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ei, olha a profundidade desse verso. Se nós confessarmos uma atitude, amém? Confessar é falar o que você faz de errado para Deus, sobre os teus pecados. Deus é fiel e Ele é justo para te perdoar, para te purificar, te limpar e purificar de toda injustiça. Sabe aquelas coisas erradas que as pessoas te fazem? Sabe aquele que tenta te passar a perna? Sabe aquele que fala mal, te difama, que deseja o mal para você? Deus te purifica de toda essa injustiça. Glórias a Deus. Você pode agradecer a Deus? Amém? Porque não vai te atingir, não vai te roubar, não vai te matar, não vai te destruir. Amém? O que a pessoa está te desejando mal e você tem que pagar como? Com a mesma moeda? Pelo contrário. Paga-se o mal com o bem. Amém? É difícil? Muito. Às vezes a gente tenta ser carnal, sanguíneo, querer resolver tudo na base, né, do meu eu, do meu achismo. Está errado. O que a palavra de Deus nos ensina é o que devemos praticar. Amém? Então, igreja, é tudo isso que nós estamos aprendendo. Tudo isso que nós estamos aprendendo. Davi é um exemplo claro, né? Quem lê Salmos já participou da campanha de Salmos que eu fiz. É lindo de você ver quantas vezes Davi cometeu algum erro, cometeu algum... né? Ele foi basicamente homicida. Ele mandou matar um inocente que dava vida por ele. Você consegue comparar, você consegue imaginar uma pessoa que te ama, que daria a vida por você? Você rouba o que ele tinha de mais precioso. Ele roubou a mulher do homem. E o homem dava vida para ele, por ele. E ele vai lá e manda o homem na linha de frente para morrer. E ele foi morto. Olha o tamanho do pecado do Davi. Olha, Deus purificou ele? Sim. Perdoou ele? Sim. Teve consequência? Perdeu 4 filhos. Ele matou um homem, roubou uma mulher, perdeu 4 filhos. Perdeu 4.
Então, igreja, tudo tem consequência. A vingança não pertence ao homem, não foi os parentes, né, do homem que mandou matar ele. Não, o próprio Deus trouxe justiça. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia perdoar. Ele sabia reconhecer. Ele sabia se arrepender verdadeiramente e pedir perdão. E Deus perdoava ele. Amém? Então, igreja, é uma condição. Aqui, ó, o coração. Como que está seu coração? Lá nas bem-aventuranças em Mateus 5 também fala. Vamos lá? O que Jesus fala a respeito do coração puro? Vamos achar aqui? Vamos lá. Bem-aventurado os limpos de coração, aqueles que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. Essa é a recompensa, o resultado de quem tem um coração puro. Quem busca pureza no coração, sem maldade. Você está entendendo? Então, igreja, é tudo uma condição que você pode ter com Deus. Sozinho a gente não consegue, não adianta. Ah, eu sou super legal, sou super bonzinho. Não. Jesus mesmo, quando as pessoas chamavam ele de bom, o que ele falava? Eu não sou bom, quem é bom é meu Pai. Deus é bom, porque vem de Deus tudo que eu tenho. Então a mesma coisa, igreja. Quando você busca em Deus, você se transforma. Deus te transforma de dentro para fora. E você vai começar a transparecer Cristo, não você. Porque eu e você, nós somos terríveis. Somos horríveis. Mas, por isso que Paulo falava assim, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Ele está transmitindo Deus, não ele. Ele está ficando em segundo plano. As vontades, os desejos, os achismos, Cristo vive em mim. Amém? Não sou mais eu que vivo, agora Cristo vive em mim. Então, igreja, é isso que nós temos que aprender, o ato de perdoar. Amém? E para finalizar, antes de a gente orar, Lucas 23, 34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Igreja, hoje eu quero com você fazer um ato profético, que em nome de Jesus nós vamos quebrar cadeias, grilhões no mundo espiritual para te trazer paz, vitória. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você, onde você estiver, do jeito que você estiver, que você possa agora abrir o teu coração para Deus. Ser sincero com Deus. Vai voltar agora à sua memória tudo que você já passou. Quem te fez mal, quem judiou de você, quem bateu em você, quem te traiu, quem te enganou, quem mentiu, difamou você. Ou se você fez isso para alguém, você vai voltar à memória disso hoje e você vai pedir perdão para Deus. Amém? Eu quero que você repita comigo essas palavras. Pode repetir, em nome de Jesus. Querido Deus, neste momento, eu aprendi e eu entendi com a Tua palavra, Deus, que eu devo ter misericórdia de quem me fez mal. Hoje, Deus, eu aprendi que eu devo pedir perdão para aquele que também que eu ofendi, que eu fiz mal. Por isso eu te peço, Deus, tudo isso que está na minha memória, tudo que eu passei na minha vida que me causou dor, ou que eu fiz para o próximo que causou dor também. E nessa noite, eu quero limpar o meu coração. Espírito Santo, eu te peço, me ajude, que nessa noite eu verdadeiramente perdoe quem me fez mal. Que hoje, nessa noite, eu quero romper com as cadeias que me escraviza de ter paz. Que nessa noite, todas as algemas que me escraviza a sentimentos, a angústias, traumas, desesperos, sentimentos ruins vão embora em nome de Jesus Cristo. Eu perdoo a você que me fez mal e eu peço perdão a você a quem eu fiz mal. Jesus, limpa o meu coração, porque eu quero entrar nesta passagem que bem-aventurado o homem que tem coração puro, pois verão a Deus. Bem-aventurado aquele que tem misericórdia, pois também receberão misericórdia. Deus, tenha misericórdia da minha vida hoje e que a partir de hoje a minha vida seja transformada. Que a partir de hoje aquela dor nunca mais faça parte da minha vida. Que a partir de hoje eu tenha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento humano. A partir de hoje eu sou livre. Eu sou livre em nome
de Jesus Cristo. E todos que oraram comigo digam amém. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Amém? Graças a Deus, irmão. Eu creio em nome de Jesus hoje. Se você tivesse uma noção do que está acontecendo no mundo espiritual, você ia chorar de alegria, de agradecer a Deus, por Deus ser tão bom e maravilhoso, que hoje foi quebrado em nome de Jesus Cristo tudo que te fazia mal, que te fazia sofrer, que te fazia ter angústias. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que você pensou em tudo que fizeram de mal para você, seja quem foi, seja quem for, o que ele fez, a pessoa que fez, a circunstância que ocasionou dor em você, hoje nunca mais fará parte da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua casa. Agradeço a Deus todos os dias por hoje, o que Deus fez por você, de te libertar de toda ofensa, te libertar em nome de Jesus Cristo. Amém? Pessoal, agradeço muito a Deus. Convido a você, entra no canal, participa aqui no canal, amém? Clica em curtir, vai lá no YouTube também, me dá uma força lá, me ajude a crescer lá também, é só escrever meu nome, Fábio Palini, e entra lá e você começa a me seguir e ativa o sininho, sendo assim, em nome de Jesus, você vai me ajudar. Vamos orar pela nossa irmã, que também pediu oração, qual que é o nome, esposa? Raimunda, vamos orar pela Raimunda? Senhor Jesus, eu não conheço, Pai, a minha irmã, Pai, mas eu creio, Pai, que o Senhor conhece, que o Senhor está presente, e o Senhor está vendo todas as coisas que ela está passando. Pai, vai agora de encontro com a vida da irmã Raimunda, Senhor Deus, e conceda a vitória, Senhor Deus, conceda agora a libertação, conceda agora, Senhor Deus, Pai, a vitória de tudo aquilo, Pai, que está ocasionando dor na vida da Raimunda. Pai, nós, como os teus filhos, Pai, unidos, nós oramos e clamamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, vai agora, Senhor Deus, na casa dela, dentro da vida dela, e cura ela agora, Senhor Deus, liberta ela agora, Senhor Deus, traga luz sobre a vida dela, que em nome de Jesus, Pai, traga libertação sobre a casa dela, Pai, e que todo mal, toda influência do maligno contra a vida dela seja desfeito agora em nome de Jesus Cristo, e que ela tenha vitória, Pai, e ela possa te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia na casa dela, e assim ela possa receber a graça e a paz de Jesus, e todos nós que concordamos, dizemos em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Que Deus abençoe. Agradeço a todos vocês. Com toda certeza, pessoal, tenha a convicção que hoje houve no mundo espiritual uma quebra de correntes, quebras de cadeias. Pessoal, é muito profundo. Quando a gente estuda a palavra de Deus e Deus nos ensina, é muito profundo. E hoje você teve libertação. Você está livre desse sentimento, livre, nunca mais vai te atormentar. Você vai poder sorrir. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus. E até a próxima.